Shalom Brahá. Terceira parte do comentário da Parashá de Ekev, no ano 5782. Começando no capítulo 8. Mas antes, falando uma coisa muito forte sobre o comentário da segunda parte, falando sobre o anátema. Anátema é tudo aquilo que Deus rejeita. Então, quando você traz algo, porque o que a gente estava falando? Sobre essa luta interna no seu coração, dentro da sua alma. Quando você traz um valor do mundo, que é contra a palavra de Deus, você traz isso para dentro de si, considere a sua alma, a sua mente, a sua casa. Você se torna anátema, ou seja, não amado por Deus, rejeitado por Deus, como essa coisa que você quer praticar. Então nós devemos dirigir nossos atos, nossas atitudes, nossos valores, de acordo com os valores que a Torá nos dá. Se você pega valores que são contrários a elas, como ele fala dessas nações que a terra vomitou por causa das suas más ações, ou seja, o pecado dessas nações, dessas 7 nações cananitas, foi tão alto que a terra os vomitou. Veja, Sodoma e Gomorra, Deus castiga. Deus traz sobre ele o castigo tal por causa da soberba deles. Mas esse povo, essas nações, elas foram vomitados pela terra de tanto mal que eles fizeram sobre a terra. E fica até difícil de pensar quem fez pior, o pessoal de Sodoma e Gomorra ou o pessoal de Canaã? É algo para pensar. Bom, vamos continuar a leitura, capítulo 8 de Deuteronômio. Todo mandamento que eu te ordeno hoje, cuidareis de cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e ides e herdei a terra que jurou o Eterno a vossos pais. E te recordarás de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno teu Deus esses 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava no teu coração, se guardaria seus mandamentos ou não. E te afligiu, te fez padecer fome, fez-te comer maná que não conhecias e não conheceram teus pais, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca do Eterno disse vive o homem. Baruch Hashem, o que Jesus estava falando com Satanás quando ele tentou no deserto? Que são os ensinamentos novos testamentários, né? Eu não estou gravando esse comentário de Parashá para poder ficar batendo no Novo Testamento, na Escritura cristã, não é isso. O que eu estou querendo te trazer é o entendimento daquilo que Jesus fala, porque é o que eu estou falando para descendentes de Israel que querem restaurar suas almas, porque não estão satisfeitos aonde estão. Mas mesmo para você cristão que me escuta, que você deseja ter um entendimento maior, mais amplo, fora da caixa, eu quero te trazer aqui agora aquilo que Jesus fala lá quando ele é tentado. Né? Não foi que ele ficou 40 dias sem comer e sem beber no deserto? E aparece Satanás e fala: se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras te virem pão. Ele fala: nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Mas de que Jesus está falando? De tudo o quê? E aqui em Deuteronômio nós falamos: e te recordarás de todo o caminho pelo qual levou o Eterno teu Deus esses 40 anos no deserto, para afligir-te. Jesus foi afligido no deserto, para provar-te, para saber o que estava no seu coração. Sabe que Deus não sabe o que está no seu coração? Ele que sabe todas as coisas, que fez no seu coração, mas é para que você saiba o que está no seu coração. E Jesus, como um bom filho, falou: não só de pão vive o homem, porque eu sei o que está no meu coração. E nós devemos saber realmente o que está no nosso coração. E continua falando: se guardaria seus mandamentos ou não. Então, como um bom filho, Yeshua guardou totalmente os mandamentos de Deus. E ele fala: basta para o discípulo ser igual ao mestre, você não precisa ser melhor do que ele. Então seja como ele, guarda os mandamentos do Pai. Guarda esses mandamentos para que te vá bem,
para que te multipliques, para você poder ir e herdar a terra que o Eterno teu Deus te dá, que é principalmente a terra do seu coração, a sua alma, porque aí você pode fazer tudo o que você quiser, porque você está inteiro, porque você vai querer aquilo que é justo, que é verdadeiro, e vai fazer o que é certo, e vai fugir do que é errado. Então quando ele fala, bem que só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, ele não está falando do maná, ele está falando dos seus mandamentos. O povo de Israel passou de 40 anos, passou 3 dias de fome, para Deus poder apertar. Quando nós passamos por aperto, e se você enxergar, você vai ver que seus apertos são muito poucos e pequenos perante toda a grandeza que acontece na sua vida, é para que você veja realmente o que está no seu coração. Quais são os seus verdadeiros valores. Aí sim você escolher o caminho a tomar. Se você muda, você se arrepende, ou seja, muda de direção, ou se permanece caminhando no caminho que tem te feito sofrer por causa da zona de acomodação. Aí que Deus nos chama. Deus não te chamou para ser ovelha, Deus te chamou para ser águia, para criar asas como de águia e alçar altos voos. Isso é ser crente. Isso é um dos fatos, né? Uma das escolhas do crente verdadeiro. Andar como seu Deus, andar como seu mestre. Mas vamos continuar. Tua roupa que leva sobre ti não se envelheceu e teu pé não se inchou por esses 40 anos. E saberás em teu coração que como homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Deus. Ou seja, todo o sofrimento que nós passamos é para a retificação da nossa alma. Porque, como é sabido, Gamzu letová, isso também é para o bem. Então, tudo que a gente passa é para que a nossa alma se eleve. As coisas não boas que acontecem com nós, que nos faz sofrer, que nos faz chorar, nos faz pensar dentro de nós, nos faz avaliar nossos valores e as atitudes que tomamos que têm a consequência daquilo que a gente está vivendo. Às vezes demora para cair a ficha, mas ela cai se você tiver seu coração voltado para Deus. Da mesma forma, os louvores, a riqueza que você recebe, você vai mostrar seu caráter. Se você ama ou não ama. Se você é soberbo ou não é soberbo. E se, quando você vê o bolso, como está falado lá em Provérbios, né? O coração do homem é medido de acordo com os louvores que ele recebe. Ou seja, de acordo, como diz assim, né? O coração do homem está no bolso dele. Então aí nós temos que ver que quando a gente enriquece, para a gente não se ensoberbecer, e não engordar, não se dobrar de tamanho e dar coice, como está escrito lá na frente. E aí o mal vem, porque a gente não soube administrar aquilo que Deus nos deu. Então esse é outro ensinamento. É um cabo de guerra. Você está lutando, ele te puxa para cair no buraco da frente. Senão ele larga para você cair no buraco de trás. Então nós temos que estar firme nos nossos calcanhares, bem estabilizados, porque se puxa para frente nós temos força, se nos larga para trás nós estamos na base firme que a gente não cai. E esses é o cumprimento dos mandamentos, ou seja, dessa estrutura de moral, dessa estrutura de caráter que Deus nos dá. Não tem como falar que isso foi anulado pela graça, porque isso não seria graça. Não gosto nem de falar do que seria. Bom, mas vamos continuar na quarta parte.